A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E a Páscoa é justamente isso, a representação de quando o propósito de Deus se tornou perfeito. Quando Cristo foi crucificado na sexta-feira, os demônios eles começaram a dançar. O inferno entrou em festa, foi a festa do capeta. O diabo ele achou que ele tinha vencido, que a morte era o fim do Salvador. Mas no terceiro dia, domingo bem cedo, quando as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus, de repente houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. E ele parecia como um relâmpago, as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas, eles tremeram de medo do anjo e eles ficaram no chão como mortos. E então o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, ele ressuscitou. O anjo disse o que o Evangelho de Mateus ele resume em uma só palavra em grego: egerphei. Egerphei significa ele ressuscitou. Jesus desceu até a mais fria cela da prisão da morte e ordenou que destrancassem a porta e derretessem a chave fora, porque a partir desse ponto Jesus venceu a morte. A morte ela não tem mais poder sobre a sua vida. E ele não venceu por ele, mas ele venceu por mim e por você, para que você pudesse ter a vida eterna. Era preciso que Jesus morresse pelos nossos pecados. E no mais profundo, de dentro da caverna da morte, um rei se levantasse sobre um cadáver, com a máscara da morte numa das mãos e com a chave da vida nas outras. Jesus, todo o céu, ele se abriu e anunciou: egerphei, ele ressuscitou. Tudo que Jesus fez foi por amor a você, porque Jesus preferiu morrer a viver sem você. Jesus, ele abriu mão da glória, do poder, para caber dentro do ventre de uma mulher e se humilhar na forma de um recém-nascido que não conseguia nem limpar as suas próprias fezes. Jesus, ele não fez isso porque ele queria sofrer, mas porque havia uma esperança. Esperança de que eu e você pudéssemos ser salvos. Esperança que fez Jesus renunciar tudo que ele tinha, até a sua própria vida. Mesmo quando colocaram Jesus no palatório romano e ao lado dele um assassino chamado Barrabás, Jesus, ele é comparado a um bandido. Jesus, ele é comparado a um trapaceiro. Barrabás, ele merecia a morte. Barrabás, ele merecia a cruz. Mas ele foi colocado lado a lado com Cristo, como se estivesse em discussão, como se isso fosse passível de comparação, como se eu pudesse colocar o meu Cristo de um lado e Barrabás do outro, e perguntar para as pessoas o que elas acham, como se eles fossem iguais. E mesmo assim, o povo, ele ainda escolhe Barrabás. O povo diz: nos deu assassino, nos deu bandido, mas não nos dê Cristo. Barrabás, ele era um prisioneiro legítimo. Ele era alguém que merecia a cruz. Era um homem que ele deveria ter a sua pena de morte consumada. E agora ele está lado a lado, sendo comparado a Jesus, que a única coisa que fez foi curar, libertar e salvar e fazer milagres. Barrabás, o condenado. Agora ele desce livremente as escadas do pleito, do palatório romano. Ele é recebido com muita euforia por pessoas que nem o conhecem. Mas Barrabás, ele não estava entendendo que ele estava sendo solto. Não é porque as pessoas o amavam, mas ele estava sendo solto porque alguém estava ficando em seu lugar. E você não vê Barrabás em nenhum momento da história ele olhando para Jesus. Você não vê ele agradecendo Jesus, ou porque ele deveria morrer e agora ele estava indo para casa sem algemas.
E Jesus, mesmo assim, ele fica lá, vendo toda aquela gritaria, as pessoas gritavam, Barrabás, Barrabás. E Jesus, ele se mantém em silêncio, ele não luta, ele não tenta se defender, ele não tenta contra-argumentar, ele não tenta criar uma polêmica dizendo que não é justo. Ele simplesmente se depara com aquela cena injusta de ver um assassino, um condenado, descendo as escadarias sem algemas. E Jesus, ali, ele se mantém calado, em silêncio. Porque naquele momento, Jesus ele só vê uma coisa. Jesus, ele vê você. Naquele momento, Jesus, ele olha para o futuro. E ele vê você. Hoje, na sua casa, em quarentena, na sua sala de jantar, Jesus ele te vê nesse momento. E tudo que Jesus faz no seu silêncio é por amor a você, porque Jesus sabia que para que você pudesse ser liberto hoje, alguém precisava ficar em seu lugar. Aquela cruz, ela era para nós. A cruz de Barrabás era para ser a nossa cruz. Sabe, Barrabás, ele não merecia, mas ele foi liberto. Ele escapou do corredor da morte, porque Jesus ficou em seu lugar. Assim como todos nós merecíamos a morte, assim como todos nós merecíamos o inferno, porque todos pecaram. Assim como todos nós somos culpados pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões e condenações, mas mesmo assim, ele ficou no meu lugar. Mesmo sabendo que muitas vezes na minha caminhada cristã eu iria negá-lo, que muitas vezes eu nem olharia para agradecer, que muitas vezes eu viraria as costas para Deus e que muitas vezes eu até iria traí-lo. Mesmo assim, ele ficou no meu lugar. Porque a resposta não é o quanto Barrabás merecia. A resposta não é o quanto nós merecemos, o quanto eu mereço, mas é a graça gerada pelo amor de Deus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação, ela não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Porque se é um ato de Deus, se é uma coisa que vem de Deus, ela é segura, é inabalável, é algo em que eu posso confiar, porque Deus, ele não mente. Mas se a minha justificação, ela depende de mim, eu seria desjustificado no dia seguinte. Aliás, no segundo seguinte, porque se é por meu mérito, meu merecimento, então do mesmo jeito que eu ganhei isso, eu vou perder. Mas se é pelo meu mérito, pelo meu merecimento, que eu entro no reino de Deus, então eu vou sair daqui a 10 segundos. Se você pode perder a salvação, pode ter certeza que você vai perder. Se a salvação é algo que se perde, pode ter certeza que você não vai entrar no céu. Se a salvação depende de você, pode ter certeza que você perderá. Porque você nunca vai conseguir ser bom o suficiente para manter a salvação. Porque você nunca vai conseguir ser bom o suficiente para merecer a graça de Deus. Porque você nunca vai deixar de pecar. Você nunca vai deixar de ser merecedor. Mas se a salvação ela é um selo, se a salvação ela é uma garantia, eu posso ter a certeza que eu vou receber. Porque o selo de Deus ninguém pode quebrar. Porque a graça de Deus ela é o dom gratuito de Deus ao homem. A graça ela é um favor não merecido. É misericórdia de Deus. E é por isso que nós estamos firmes, porque é Deus quem dá. Não é você que segura na mão de Deus, mas é Deus que vem e segura na sua mão. É Deus que te carrega, é Deus que te levanta. A salvação, ela não é algo que podemos alcançar com os nossos próprios esforços. Graça significa que mesmo que você tivesse a obrigação de pagar por algo, você não vai precisar pagar, porque alguém já pagou por você. Ou seja, é impossível de você pagar, porque o preço é algo inatingível. E o credor ele não pode cobrar duas vezes por algo que já foi pago. Já não há mais nenhum preço a pagar. Tudo já está consumado.
as suas dívidas, elas já foram pagas. Elas ficaram encravadas lá na cruz há 2000 anos atrás. Só que no mundo em que vivemos, não é assim. No mundo de hoje, se alguém te der algo de graça, você fica desconfiado. E o problema é que muitas vezes nós levamos isso para as igrejas. E é por isso que hoje a maioria das igrejas, elas têm medo da graça. Porque a religião que é ensinado nas igrejas, ela diz que você precisa fazer algo para merecê-lo. Que você precisa fazer alguma coisa para tê-lo. Então a vida inteira o crente, ele corre atrás de fazer coisas para merecer a graça de Deus. E o crente, ele passa a vida inteira triste. O crente passa a vida toda frustrado, porque ele não consegue se achar merecedor da graça de Deus. Porque por mais que ele tente não pecar, ele peca. E novamente ele não se sente merecedor. E ele passa a vida inteira com medo. Mas a grande verdade é que você não merece. Aceite isso. Você não merece a graça de Deus. Você nunca vai ser perfeito. Você pode perder a sua vida inteira tentando provar para Deus, mas você nunca irá merecê-lo. Deus nos ensina que você não pode confiar em si mesmo para ser salvo, porque a salvação, ela não é baseada no que você faz, mas é baseado no que Ele fez. A salvação, ela não é baseada no que você faz, mas é baseado no que Jesus fez por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nome Barrabás, ele vem do aramaico, que significa Baraba. Assim como Bar Jonas significa filho de Jonas, Baraba significa filho do Pai. Barrabás significa filho do Pai. Porque Barrabás representa cada um de nós. Jesus, ele pagou o preço por nós, o seu sangue derramado na cruz, para que eu e você tivéssemos um relacionamento com Ele. Jesus pagou o preço, as nossas dívidas, para que eu e você pudéssemos voltar novamente para a casa do Pai. Não é você que paga o preço da sua salvação. Jesus já pagou o preço por você. Jesus já te comprou. Quando você era escravo do pecado, Ele te libertou e trouxe para casa. E agora já não há mais nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois eu tenho a certeza que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima e nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que nesse domingo de Páscoa nós possamos comemorar aquele que deu a vida por nós, aquele que Éder fez, aquele que ressuscitou, que venceu a morte, porque Ele venceu para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar da graça de Deus. E por isso somos gratos a Ele e lembramos esse dia de Páscoa ao seu sacrifício e ao seu grande amor. E que o grande amor de Deus abençoe a cada um de vocês nesse domingo. Um ótimo domingo a todos. Amém.